Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de saudar a Débora Anchan, Dr. Marcos Vinícius, da Secretaria de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, também a Jana, da CNI, MEI, e o nosso querido amigo, Dr. Welber Barral, que é o presidente do Comitê de Comércio Exterior, e a todos e a todas. É claro que, quando nós falamos em competitividade, vantagem na concorrência, é fundamental a propriedade industrial. E é claro que, quando nós trabalhamos num instituto como o INPI, a interação, o apoio é fundamental. E, nesse ponto, apesar do INPI, mesmo o INPI sendo uma instituição autônoma, é fundamental a nossa relação, em primeiro lugar, com o nosso Ministério, e nós temos tido uma parceria excelente com o Marcos Vinícius e com toda a equipe da Secretaria de Inovação. Também a nossa relação com a CNI, com o Movimento Empresarial pela Inovação, com as associações, especialmente com a Anchan. E é importante também a gente destacar o apoio que vemos tendo já nesse período do governo de transição do ministro Marcos Pereira. E, por outro lado, também, inicialmente dizer que um registro como os que nós procedemos no INPI, ligados a serviços, à indústria, ao empreendedorismo e à inovação, é fundamental. E é claro que, sendo o Instituto da Propriedade Industrial, a parceria e o apoio da CNI é fundamental. Mais que falar da importância que tem a PI no comércio exterior, tendo em vista um relatório, da importância do relatório feito aqui pela Anchan e que nós recebemos, nós vamos trazer uns dados mais atualizados que a gente tem apresentado nos últimos tempos para nós mostrar o grau, a extensão do desafio que temos pela frente no sentido de melhorar a operacionalidade do INPI. Então, é nesse sentido que o empresariado brasileiro cada vez mais tem entendido a propriedade industrial como uma ferramenta para sustentar a inovação e a sua proteção jurídica, e também o entendimento cada vez maior no governo brasileiro de que o custo da solução no atraso da concessão de direitos de propriedade industrial é um investimento público. O retorno para o país vem com mais investimento, investimento exterior, do exterior, pesquisa e desenvolvimento, inovação, e, logicamente, que a consequência de tudo isso é uma maior participação do empresariado brasileiro nas cadeias globais de valor. Nós estamos comemorando esse mês os 20 anos da Lei de Propriedade Industrial. E, quando nós observamos que, nesse período, já tivemos 9 presidentes do INPI, sendo que 2 deles ocuparam praticamente a metade desse tempo, a alta rotatividade na gestão do Instituto também causa um sem número de problemas. E, nesse sentido, quando nós pensamos em aperfeiçoamento do Instituto, também temos que ter um mandato para os seus gestores. Problema apontado pelo relatório: demora para os exames de propriedade industrial, representa a maior barreira para a inovação e para o empreendedorismo, quando nós pensamos em cadeia de valor. Os dados apontados continuam cada vez piores, ou seja, mais de 10 anos para conceder uma patente de invenção como média, mais de 3 anos para uma marca. Se essa marca for para um recurso administrativo, ela pode chegar a 8 anos, e, como vem sendo apontado, essa demora para proteger os direitos de propriedade industrial diminui o valor do mercado e diminui, logicamente, também o poder de defesa contra a pirataria. A gente observou também o importante documento que foi apresentado pelo presidente da CNI ao presidente Temer, e o destaque que a revista Veja deu para esse conjunto de medidas foi apontado o promover a melhoria operacional do INPI como um dos elementos fundamentais. E, nesse sentido, dos principais desafios para nós no INPI é prosseguir nessa melhoria operacional e na redução do backlog, e também na busca de soluções. E, entre todas as prioridades do nosso ministro Marcos Pereira, a busca de soluções para o INPI é um dos elementos também chaves para a sua gestão no nosso Ministério. Então, vamos apresentar aqui os principais dados de finalidade, quadro de pessoal, o desempenho em patentes e marcas, e também uma questão que é fundamental: não se faz trabalho nenhum se não tem orçamento.
Com relação à finalidade do INPI, todos nós sabemos que executar as normas que regulamentam a propriedade industrial é o elemento central da nossa atividade. Também é importante destacar que dentro do MIDIC, né, o INPI é uma das suas agências mais importantes. E nós estamos, então, em todo esse campo de atuação da propriedade industrial, agregando também os programas de computador e os contratos de transferência de tecnologia. É importante ressaltar também que o número de patentes vigentes no país é relativamente pequeno. Se nós pensamos, né, temos hoje cerca de 51 mil patentes vigentes e temos já quase 230 mil patentes em estoque para serem examinados. E as marcas, né, são o nosso maior conjunto de registro do INPI, né, cerca de 860 mil, né, sendo mais de 158 mil renovações de marcas já concedidas. Né, no site do INPI, nós temos feito um grande esforço. Até o dia 10 do mês seguinte, a gente já tem todos os dados do mês anterior. E quando a gente observa também o ranking de que país vêm os solicitantes de direitos de propriedade industrial, nós vemos que os Estados Unidos é o segundo lugar e são as empresas com sede nos Estados Unidos que representam o maior número de solicitação de patentes. É importante a gente destacar também o esforço que nós vimos fazendo no sentido de desconcentrar as atividades do INPI. O INPI tem pelo menos uma representação em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, e a gente está fazendo um grande esforço para criar núcleos, né, maiores com examinadores de marcas e patentes em pelo menos 12 estados do Brasil. Isso representa melhor qualidade de vida para os nossos examinadores e um aumento de produtividade. Bom, nossa sede no Rio de Janeiro, e agora um dos elementos centrais, como trabalhar, né, tendo pouca gente. Então, quando nós observamos, né, os cargos da carreira do INPI, aquilo que está previsto para o Instituto, que são 1.820, em toda a nossa história recente, pelo menos nos últimos 10 anos, o momento em que nós tivemos a melhor, né, aparelhamento pessoal do INPI, nós chegamos a 69%. Nesse momento, nós estamos com apenas 51% do nosso efetivo e já praticamente sem terceirizados trabalhando no Instituto. Então, somente na parte de pesquisadores de IPI, onde estão os examinadores de patente, nós temos, né, 486 vagas. E os tecnologistas que examinam, né, as marcas, nós temos 78 vagas. Outro elemento importante também de trazer é que demora muito a contratação de pessoal dentro do governo brasileiro. Nós fizemos uma previsão de concurso para o INPI em 2013, o concurso foi realizado em 2014, foi homologado em 2015, mas para mim conseguir trazer 70 novos examinadores de patente, nós passamos mais de 6 meses da nossa gestão, né, lutando junto com o nosso ministro para conseguir, junto ao Ministério do Planejamento. Então, de 346 aprovados, dos 140 que eram classificados, que foi o concurso feito, nós só conseguimos trazer, nesse momento, para começar a capacitação mês que vem, 70 pesquisadores. E, por outro lado, também nós temos um salário que hoje não é significativo para atrair as pessoas. Para fazer o concurso para o INPI é necessário o título de mestre, né, e com um salário de 7.400 no Rio de Janeiro, isso não representa uma atratividade muito grande. Mas, mesmo assim, no último concurso, nós tivemos 346 aprovados. E se a gente conseguisse trazer todo esse pessoal, nós teríamos mais praticamente 180 examinadores, além dos 100 que passaram, 280, e isso ajudaria muito o nosso time lá dentro do INPI. Outro desafio também é esse desempenho para nós na área de patentes. Até 2015, o nosso estoque atingiu 211 mil, e a nossa previsão é que já esse ano, né, esse número aumenta significativamente, em torno de 228 mil, com todos os esforços e com todo o aumento de produtividade que a gente vem alcançando. Então, mais ou menos, a situação que nós
nós temos com os dados do ano passado, né, é que enquanto nós conseguimos chegar a decisões finais em processo bastante complexo, que é do exame de patentes, né, a gente praticamente está analisando, né, então, entre entrada e saída, né, entram 33 mil e a gente consegue dar conta, né, apenas da metade desse número. Trazendo os números bem mais atualizados, né, e fazendo um estudo mês a mês, nós vamos observar que nesse primeiro quadrimestre desse ano, né, nós já chegamos a uma situação melhor que no ano passado, ou seja, o número de saída está sendo maior que o número de entrada. Então, a nossa projeção já mais recente nos dá mais ou menos um número que, enquanto nós vamos entrar cerca de 30 mil novas solicitações de patentes, nós já estamos conseguindo examinar 38 mil, o que é um elemento positivo para nós, mas ainda muito longe, né, de resolver o problema do backlog. É interessante também a gente observar o perfil de quem faz as solicitações de patentes dos residentes, né? O que nos chama a atenção é o grande número de pessoa física, né? Enquanto que em todos os outros países o número, né, maior são das empresas, né, o número de pessoa física ainda é muito grande. E também chama a atenção que as grandes empresas não são as maiores responsáveis pelo grande número de solicitações de patentes, e que as pequenas e microempresas vêm aumentando muito o número de solicitações, né, em modelos de utilidade. É importante também quando a gente faz, né, uma radiografia dos depósitos e a gente vê a grande concentração que tem, né, de esforço na inovação e de pedidos na região centro-oeste e na região sul do Brasil. Outro dado também que sempre chama a atenção, né, é o fato de que em algumas áreas tecnológicas, como na área da tecnologia da informação e da comunicação, né, nós estamos trabalhando em exames de patente de tecnologias que já estão quase todas elas obsoletas. É claro que muita tecnologia embarcada nesses aparelhos ainda são fundamentais, né, nos aparelhos mais modernos. Também, quando nós pegamos, né, as áreas, o tempo, né, de demora em algumas áreas, nós vamos ver que uma das mais importantes, que é a tecnologia da informação e das comunicações, da computação, da física, eletricidade, né, ainda são os mais atrasados. Também um atraso significativo, um dos campos mais importantes para o agronegócio brasileiro, que são todos os relacionados aos alimentos, né, que estão levando já mais tempo. Esses números aqui nós podemos acrescer de 1 a 2 anos em cada um deles, e é o tempo médio que nós temos hoje. Uma outra área que é muito importante para o Brasil também, que é o metal mecânico, é onde a gente tem, né, uma resposta mais rápida, mas também nessa área que nós já tivemos mais de 40 examinadores, hoje nós estamos com apenas 5 trabalhando, então isso já representa, né, uma barreira nos próximos anos. E como foi colocado também, o nosso grande diferencial desfavorável, né, é enquanto no SPTO, por exemplo, um examinador tem, ao longo do ano, cerca de 60 processos, né, nós no INPI já chegamos a 1.096, com os dados mais recentes. Né. Então, um time de 193 examinadores, enquanto no SPTO são 9.161, segundo, né, o último relatório. E aí nós fazemos também algumas projeções. Então, se nós considerarmos o aumento da produtividade relativa, com o que é possível com o que nós temos hoje, né, com a contratação desses 70 pesquisadores, as aposentadorias que acontecem e tudo mais, né, nós vamos chegar em 2022 com um backlog já de 308 mil, né, e uma produção relativamente pequena, daqui a 5 anos, de 25 mil patentes examinadas. E o tempo médio de decisão, né, que esse ano a gente está prevendo de 8,8 anos, vai passar para 11 anos. E, por outro lado, também, os 193 examinadores do ano passado já passariam para 263 agora, mas, em 2022, eles, com as aposentadorias, já chegariam a apenas 226. A produtividade também é outro grande desafio. Já no ano passado, nós conseguimos aumentar bastante em relação ao anterior, já conseguimos fechar o ano com uma média de 35 exames finais por examinador, né?
Temos que considerar que temos patentes da área de biotecnologia com 2.000 páginas, que uma patente, em média, tem mais de 50 páginas, cada patente é praticamente um livro que tem que ser analisado, mas a nossa projeção para esse ano é chegar a 45, o ano que vem 55, e a partir de 2018 com 60. É claro que esses números não envolvem toda a burocracia anterior que tem, e também a produtividade a gente não consegue aumentar tanto esse ano, porque também muitos dos nossos pesquisadores vão ficar envolvidos com o treinamento dos anteriores. E enquanto uma média de treinamento de um pesquisador para ele ficar pleno era de cerca de 30 meses, nós estamos com um desafio agora para os contratados agora de chegar a 18 meses. E, por outro lado, também nós estamos trabalhando com exames ainda do tempo que não eram feitos os depósitos digitais. Toda a digitalização que foi feita não teve uma grande qualidade, então nós trabalhamos também com exame de documentos que são como uma foto escaneada mal feita, e isso também tem uma série de problemas, falta página, etc. E aí nós temos um depósito onde está todos os nossos expedientes em papel de patentes, que é longe, não temos recursos, às vezes, para trazer o material, não raras vezes um pesquisador nosso pega o táxi, vai lá buscar o projeto, ou seja, uma coisa surreal. Bom, quantos examinadores a gente precisaria, né, considerando um pouco a situação atual? Se nós considerarmos um avanço que nós temos previsto para esse ano, com uma produtividade de 45, eu precisaria de 5.050 examinadores para sanar o backlog num ano. Se nós conseguíssemos avançar mais nos nossos processos internos e chegássemos a uma média de 60 exames por examinador, então eu precisaria de 3.791 examinadores para resolver o backlog em um ano. Se eu conseguisse contratar todos os examinadores aprovados no concurso e chegasse a um time de 512, eu levaria 7,4 anos para acabar com o backlog, sem considerar a entrada dos novos pedidos. E com apenas 263 examinadores que eu tenho, sem entrar nada de novo, né, então eu levaria 19,2 anos para examinar o backlog, né, e não estaria considerando os novos pedidos de patente. Então, os números não são nem um pouco alentadores. E o que é importante também de nós destacarmos, que não é simplesmente nós vamos fazer uma força-tarefa, vamos contratar 10.000 pessoas, né, e vamos levar esse time para dentro do INPI. É preciso um treinamento, e um treinamento bastante intensivo, ele é de cerca de 18 meses. 3 meses em sala de aula e 15 meses como o aprendiz e o mestre. Então, nós temos um examinador de patente em tutoria, diminuindo a sua produtividade, enquanto ele está fazendo essa tutoria. Então, também, em qualquer medida que a gente tome nesse sentido, sempre vamos ter que ter uma paciência de pelo menos um ano. Bom, mas quais são as possíveis soluções para esse problema do backlog com relação ao pessoal? E é claro que cada uma dessas alternativas traz impactos políticos, traz um custo financeiro para o governo e, principalmente, para os usuários, que são quem vai pagar essa conta. Então, o primeiro deles é a contratação de mais servidores. Nós temos orçamento, mas não temos o financeiro para isso. Nós poderíamos também, uma alternativa que tem sido destacado pelos empresários, que é a contratação de serviços de terceirizados, como ocorre no Chile, que tem os peritos, como ocorre no Japão. Temos um problema. Essa questão já foi examinada na gestão do Graça Aranha, quando ele foi presidente do INPI. Então, no final de 1999, né, o governo esteve sensível a essa questão e foram contratados 1.200 examinadores temporários para patentes. Foi feito um grande treinamento para esse pessoal, e a Associação dos Servidores do INPI, na época foi feita uma medida provisória, foi transformada em lei, fazendo essa autorização, e a associação entrou com uma medida que acabou chegando ao Supremo, e numa decisão, né, que teve como relator o ministro Moreira Alves, né, foi declarada inconstitucional no dia 6 de abril de 2000. Então, nós temos também esse problema da terceirização. Por quê? Porque, segundo as leis brasileiras, se nós temos uma categoria específica para esse setor, então esse serviço não pode ser terceirizado, e esse para nós tem sido uma grande barreira desde o primeiro dia que nós chegamos no INPI e recebemos essa sugestão, que para nós seria fundamental, né, e nós não conseguimos fazer nada para implementá-lo. Também o exame sumaríssimo, também aqui um problema político muito forte, que as pessoas alegam que nós teríamos uma perda de soberania. Se nós considerarmos que mais
mais de 80% das solicitações de patente, principalmente patente de invenção, já foram examinadas e já foram concedidas em vários países, né, a gente não faz um reexame, a gente vê a adequação do quadro reivindicatório, né, com aquele pedido que tem, e quando ele está adequado, isso facilita bastante. Nós já estamos adotando isso de uma certa maneira, mas temos uma resistência muito forte da nossa associação dos servidores. E uma outra alternativa, que é praticamente impensável, seria a concessão sem exame para resolver esse problema, como fez a África do Sul. Pois bem, quais são as ações que nós estamos tomando aqui com o apoio da Secretaria de Inovação e Novos Negócios do Ministério? Primeiro, né, a gente tem feito, né, uma força-tarefa. Imagine os senhores que nós temos mais de 60 examinadores que não estão examinando, estão em outras funções no Instituto. É claro que quem já está há mais de 20 anos examinando patente passa por uma época, né, que não aguenta mais ver patente na frente. Nós também estamos fazendo um programa de rotatividade para fazer um certo descanso, mas nós queremos também que isso aconteça mais rápido. Por quê? Porque geralmente as pessoas saem e não voltam mais para o exame. Outra situação que nós temos feito também é os procedimentos otimizados. A gente está revisando os procedimentos externos, temos feito o máximo pela desburocratização e também, né, um contrato e facilitar o contato do examinador com o público externo. Então, para isso, nós também estamos adotando algumas ferramentas de gravação das conversas, porque sempre houve uma suspeita muito grande que colocar o examinador em contato com o solicitante poderia ter algum problema de corrupção nesse sentido. Nós não acreditamos nisso, mas é o que vige. Então, nós vamos gravar os contatos e isso também facilitar o procedimento de exame. E é claro que a produtividade aí também é fundamental. Todos os esforços para aumentar a produtividade têm sido feitos, mas precisamos também aumentar a produção. Estamos fazendo também um piloto agora, a partir de junho, né, de home office. As pessoas perdem muito tempo no trânsito do Rio de Janeiro. A média, né, de tempo indo e voltando do trabalho de 3 horas. Né, tem gente que leva 5 horas para ir e voltar. Então, nós pensamos que, trabalhando em casa, isso pode melhorar o conforto e a produtividade. E a outra questão também, desconcentração de exame também visando isso. E é claro que a revisão dos processos, né, é uma área que nós não temos pessoal especializado interno, que a gente precisa de uma consultoria, uma força-tarefa externa. Enquanto as soluções não vêm, nós também fizemos algumas situações em que o INPI faz exame prioritário, principalmente de novas tecnologias que são importantes para o país. É claro que, nesse meio, também temos situações como inventor, que é muito idoso, né? Quando tem questão judicial que depende da decisão do INPI, nós também fazemos um fast track, também quando tem doença grave do inventor, e para que ele tenha, então, o reconhecimento da sua patente em vida. Tivemos um projeto de patentes verdes que nós finalizamos agora, os produtos voltados para a saúde. Estamos também acreditando que o PPH e essa experiência que nós temos com os Estados Unidos seja exitosa e que a gente possa estender eles também para o escritório europeu e para o Japão, porque isso facilita muito também o trabalho dos nossos pesquisadores, dos nossos examinadores de patente. Em que sentido? O sentido é o seguinte: quando nós fazemos um acordo de PPH, significa um compartilhamento do resultado. Então, o primeiro examinador, ele passa todo o resultado da sua pesquisa para o outro aproveita e isso acelera muito. É claro que nós temos que vencer, principalmente, uma resistência do empresariado nesse sentido. Há setores que não são favoráveis ao PPH. Do ponto de vista interno, nós temos ainda fôlego para fazer mais 2 projetos pilotos. Né? Nós estamos aguardando uma definição do nosso Ministério, talvez isso só vá acontecer dentro de 2 anos. A gente tem esperança de poder anteceder isso, e o resultado disso é a gente também fazer uma experiência piloto com os europeus que têm qualidade de exame e com os japoneses. Também, a partir de uma sugestão muito importante do Marcos Vinícius, que está à frente da nossa Secretaria de Inovação e Novos Negócios, para a gente estimular os brasileiros a patentear fora, tendo em vista que não chegamos nem a 700 patentes solicitadas de brasileiros no exterior. Então, quem vai
para o comércio exterior e quer acelerar o pedido de exame no Brasil para ver se tem condições ou não de pedir em outros países, diminuir o custo também, né, então nós fazemos uma aceleração quando a pessoa demonstra que aquela patente vai ser pedida também no exterior. E também um pequeno piloto, né, feito junto com o Sebrae para um exame acelerado de um número reduzido de patentes de micro e pequenas empresas. E o desempenho de marcas. Em marcas, a situação bem caótica. Se é um ativo de propriedade industrial que o empresário brasileiro conhece, é a marca. Qualquer empresário sabe a importância que tem a marca e a distintividade dos sinais, né, para uso no comércio. Mas a nossa situação também, apesar de ser a área que nós temos maior aceleração, maior automação, hoje é cerca de 30 minutos o tempo que o examinador gasta para examinar uma marca, nós acumulamos no ano passado 474 mil pedidos aguardando o primeiro exame. Nesse sentido, nós temos um sobrestamento, ou seja, possíveis conflitos de marca que depende de um exame anterior para examinar a segunda. Isso já chegou num número quase impossível de dar prosseguimento, são 75 mil pedidos que estão, né, atrapalhando outros pedidos, e, por outro lado, uma quantidade de recursos de 77 mil para 10 apenas examinadores da segunda instância, e mais os processos de nulidades que somam 15 mil. Né? Então, tudo isso, né, faz com que a gente tenha mais de 640 mil pedidos de marca em estoque, e a segunda instância, com quase 90 mil pedidos, né, que são situações que vão levar a mais de 8 meses, né, para um exame. Isso é insustentável. No sentido da produção, né, entre entrada e saída, nós fechamos o ano passado com 227 mil exames, enquanto, né, tivemos um ingresso de 158 mil. Já os dados mais recentes, né, não são tão alentadores. Se eu multiplicar por 3, né, os dados do primeiro quadrimestre, é claro que isso não é uma matemática simples, mas uma projeção simplória, né, nós teríamos uma saída de 97 mil, enquanto temos uma entrada de 151 mil. Então, a gente também está fazendo todo o esforço para poder acelerar e manter, né, esse patamar como a gente teve no ano passado, de cerca de 70 mil a mais exames do que o número de entradas no ano. Também temos um dado interessante, né, que o maior usuário do sistema de marcos são os pequenos, que representam quase a metade. Aqui, a grande empresa tem uma participação significativa também, com 25% dos pedidos. A concentração de marcas no Sul e do Sudeste é muito grande, mas ela também se espalhou muito pelo Nordeste, principalmente nas regiões das grandes capitais. E a nossa projeção, né, pensando nos 36 examinadores de marca que fazem parte daquele 40 do pacote que só está para ser autorizado no ano que vem, né, então, a partir de fevereiro de 2017, então, contando aí com cerca de 100 até 112 examinadores, com uma produção diária de 12 exames, quase 13 exames para esse ano, né, o que vai se manter. Então, né, o nosso tempo médio de exame passaria, né, do ano passado 36 para 2019, né, para 19 meses. Mas esse também é um dado que, na nossa opinião, dos técnicos do NPE e também da nossa Secretaria de Inovação do Ministério, é insustentável, porque nós precisamos chegar no Brasil, né, a um exame de marca entre 4 e 6 meses, e não levar todo esse tempo, né, 36 meses praticamente, que a gente está levando nesse momento. Também temos feito várias ações nesse sentido, força-tarefa, otimização e revisão dos procedimentos do exame, produtividade, o fim da apostila. Tivemos um apoio muito grande agora nas discussões que nós fizemos com a ABAP, com a BPI, com a ASP e também com a OAB. Mas é claro que também são necessárias algumas forças-tarefas e tirar da fila, em alguns casos, como são a antecipação de exames nos casos, né, que tem demanda judicial. As outras áreas nossas estão bastante melhores, né, a parte de desenho industrial, a parte dos programas de computador e de contratos. Um outro backlog que nós tínhamos na área de desenho, graças a um esforço que nós estamos fazendo por causa das Olimpíadas, né, uma instituição muito importante, a APSE, que representa, né, as maiores empresas da área de artigos esportivos. Então, para poderem enfrentar melhor
toda a pirataria que acontece e o fato de que mais de 400 artigos esportivos estão sendo lançados nas Olimpíadas, e esses artigos esportivos têm fundamentalmente a proteção no desenho, então nós fizemos uma força-tarefa e o nosso backlog de 13 mil pedidos nós vamos estar resolvendo até agosto. Para terem uma ideia, nós tínhamos apenas 4 examinadores na área de desenho e nós fizemos uma força-tarefa, estamos com cerca de 15 trabalhando para resolver, tendo em vista que é bastante sumário o exame nessa área. Programas de computador praticamente resolvido, contratos de transferência de tecnologia, um grande esforço. Amanhã nós temos uma discussão com os usuários para a gente também rever o nosso posicionamento e o que é que deve ou não ser examinado. Bom, então, esse é o nosso quadro. E o orçamento para tudo isso? Então, enquanto a nossa arrecadação aumenta ano a ano, a situação do uso dos nossos recursos diminui ano a ano. Então, se os senhores levarem em consideração que em 2014 nós tivemos uma autorização para o uso de 121 milhões, as nossas despesas só aumentaram, e esse ano nós estamos com a corda no pescoço, com a água já quase no nariz, e apenas 64 milhões para dar conta de tudo isso, sendo que nós gastamos praticamente a metade desse recurso só com aluguel. Então, praticamente muito difícil tudo isso. Então, a situação que nós enfrentamos hoje é se nós metaforicamente disséssemos, olha, vocês vão entrar agora no grande prêmio da corrida dos grandes escritórios do mundo, é muito importante que o Brasil tenha uma posição destacada, mas se eu vou entrar no grande prêmio com um Fusquinha, com tanta Fórmula 1 aqui, de grande tecnologia, então é claro que nós não vamos conseguir uma boa classificação, por mais esforço, por mais que o piloto, os copilotos e toda a equipe seja muito boa. Bom, o que a gente está fazendo? Lutando pela autonomia técnica, mais autonomia no exame nas decisões. Nós estamos revendo junto com a Anvisa para devolver para o INPI. Toda essa anuência prévia levou a uma burocracia muito grande, é um problema também para a Anvisa, e eu creio que nós estamos muito próximos de resolver. E, por outro lado, mais de 5 mil pedidos de patente numa das áreas mais importantes para o país, que é de fármacos, que estão sob júdice. Então, nós não estamos examinando. Por quê? Porque foi feito um exame de patentabilidade pela Anvisa, e isso é prerrogativa do INPI. Então, em função dos pareceres da Advocacia Geral da União e o outro backlog, que é o do Judiciário, estamos esperando uma decisão junto ao Supremo, ao STJ, e enquanto essa decisão não vem, nós estamos em tratativas. Eu creio que nós vamos a uma solução amigável antes da decisão judicial. Autonomia administrativa e financeira, contratualização de metas com o Ministério, mandato para os gestores são fundamentais. É claro que tudo isso não é nada sem aparelhar uma melhor infraestrutura, e nos colocar num nível de desempenho dos melhores escritórios do mundo também é imprescindível. É claro que a solução estrutural e sustentável para o problema crônico do backlog não se resolve apenas com ganhos de produtividade, é necessário também um aumento da escala de produção, e para isso, é claro que necessitamos de gente. Também as nossas estratégias de melhoria do desempenho operacional passam por pelo menos 3 aspectos muito importantes. Adequação do quadro de pessoal à nossa demanda, otimização e automação do processo. Aqui nós não temos recursos orçamentários e nem financeiros, muito menos para esse ano. E é claro que também estamos empenhados numa cooperação técnica mais forte com os melhores escritórios do mundo, que logicamente é o SPTO, o EPO e o japonês. Os coreanos também têm uma experiência interessante. Então, nesse ponto, o ganho de eficiência, a melhoria também da nossa gestão, principalmente da gestão meio, porque quando nós pensamos na área fim do INPI, nós não pensamos também no congestionamento, no emperramento da nossa própria administração. Hoje em dia, para fazer qualquer compra pública, nós levamos mais de 6 meses. Então, isso é impensável. Eu preciso de soluções rápidas e tenho toda uma demora de contratação.
informação. E a outra questão também é a colcha de retalhos, que é o nosso sistema de informático do INPI. Para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos 87 programas rodando, né? Já conseguimos passar de cerca de 105 para 87, mas o desafio da nossa área de TI ainda é muito grande e os senhores, né, que trabalham com empresas sabem o quanto prejudica a gestão quando a tecnologia da informação não está adequada. Metas desse ano: primeiro, atender bem os usuários. Mas eu digo uma coisa para os senhores: é impossível, com o atual quadro, eu atender alguém. Ou seja, o contato mais importante é com os examinadores, o contato é importante também com os seus gestores, mas é tanto pedido de audiência com o nosso pessoal que, se nós atender, nós não o examinamos. Então, nós temos feito o possível, precisamos da compreensão dos senhores, temos automatizado ao máximo, né? Estamos num grande esforço para todas as demandas que chegam para nós, para o Fale Conosco, que é 5 dias. Hoje em dia, né, eu digo assim, eu rodo a baiana diariamente lá dentro do INPI, né, o processo que demora mais de 5 dias, a gente já faz um verdadeiro terrorismo com nossos servidores. Então, nós queremos agilizar. Mas é claro que racionalizar, modernizar, em planejamento, estamos fazendo o que é possível com o nosso pessoal, né? Diminuição dos custos operacionais também é importante, aumento da produtividade, como foi dito, né? Mas ainda precisamos de ajuda externa nesses aspectos. E, por outro lado, também, né, melhoria do plano de carreira, com esse quadro de salários que nós temos, não é nem um pouco atrativo, e não é atrativo para os nossos servidores, eles não têm uma motivação a mais, eu não tenho condições de dispensá-los do serviço, né? Tudo que eu consigo fazer é as horas a mais que são trabalhadas. Quando nós temos um feriado tipo sexta-feira, quinta-feira, na sexta-feira eu dispenso, é o máximo de poder de negociação que eu tenho com os servidores, né? Algum que se destaca também para participar de eventos no exterior tem sido, né, uma motivação muito pouco atrativa para os servidores. A questão da otimização do espaço físico, nós precisamos resolver também a nossa situação sem sede lá no Rio, né, e a desconcentração também como uma alternativa. Obrigado.